Olá, amigos. Meu nome é Guilherme Torres e vamos continuar aqui com a leitura comentada do livro Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia a Dia. Estou com essa versãozinha aqui. Nós estamos aqui no capítulo 3, então se você já está acompanhando essa leitura comentada, já pode pular aqui para as próximas sessões desse vídeo. Antes eu só quero explicar um pouquinho como que é essa leitura comentada para as pessoas que estão vindo pela primeira vez hoje. Esse livro Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia a Dia, ele é um livro com foco em gestão e um foco em ensinar um método chamado PDCA, que é um método de gestão. E esse livro é um livro técnico, então ele tem muitas informações, ele é muito denso de informação. E às vezes por todas as vezes que eu já usei esse livro em treinamentos, eu percebi que ele é de difícil entendimento das pessoas. Mesmo gerentes já de alguns anos de trabalhando como gerentes, supervisores, as pessoas têm dificuldade de entender. Então eu estou fazendo essa leitura comentada para ajudar as pessoas que estão lendo esse livro, que querem conhecer esse livro, a complementar o estudo. Então, são alguns comentários que eu vou fazer de alguns pontos importantes do livro, de cada capítulo, eu vou capítulo por capítulo, trazendo o que eu entendo que são os principais pontos de cada capítulo e meu objetivo é ajudar no entendimento do livro. Para quem comprou o livro, tirar o maior proveito, o maior valor do livro. Tá? Recomendo fortemente que. Opa, minha Siri aqui falando. Recomendo fortemente que vocês comprem o livro para estudar o livro junto com essa leitura comentada. Então vamos lá. Hoje nós estamos aqui no capítulo 3. O capítulo 3 é um capítulo bem pequenininho, ele chama Como gerenciar para melhorar os resultados. E próximo slide aqui. Os principais pontos do capítulo são apenas dois. Eu acho que ele é um capítulo que deve ter umas 5 páginas. São apenas dois. Ele fala de metas de melhoria e ele fala de plano de ação. Simples assim. Então, todo esse livro, ele é dividido em dois momentos. E o Falcone vai e volta, e vai e volta. Então, ele está sempre falando do PDCA para melhoria de resultado e ele está falando do PDCA para manutenção de padrão. Ele está sempre falando desses dois PDCAs. Então, no capítulo 3, ele vai falar desse PDCA de melhoria de resultado. No capítulo 4, ele vai falar do PDCA de manutenção de resultado. O capítulo 4 já é o próximo e ele se chama Como padronizar a sua área de trabalho. Então, nesse capítulo 3, nós estamos falando dessa parte do PDCA, que é um PDCA de melhoria de resultado. E tem dois pontos principais. O primeiro, ele fala de metas de melhoria. E o segundo, ele fala de planos de ação. Então vamos lá, próximo slide. Meta de melhoria. Então, assim, quando você sendo um gerente, ou você sendo um supervisor, você sendo um diretor, não importa o nível hierárquico de função gerencial que você está, você precisa ter metas. Você precisa saber onde você quer chegar. Você precisa saber como que você vai medir o resultado. Você precisa saber o que você está esperando, qual é o resultado esperado para aquele processo, ou para aquela atividade, ou para aquela melhoria que você está implementando. Por isso é muito importante que você defina suas metas. Não dá para rodar um PDCA, não roda sem metas. Um PDCA, pensando em melhorias, não roda sem meta. Não vai funcionar um PDCA sem meta. Imagina que você quer fazer uma melhoria na sua área comercial. Aí você chama seus gerentes e fala assim: olha, vamos fazer umas melhorias aqui, vamos treinar o pessoal, vamos contratar um sistema mais robusto, vamos fazer aí umas visitas a clientes, vamos tentar fidelizar melhor nossos clientes. E aí sai lá listando um monte de ação, beleza? Aí passa o tempo e vocês fazem as ações todas que estavam lá planejadas. Sei lá, passaram aí 2 meses, 3 meses e
ao final desses 3 meses, vocês já concluíram as ações que estavam planejadas. Aí eu te pergunto, como você vai saber se vocês atingiram o resultado ou não? Como que você vai saber se vocês conseguiram a melhoria que vocês estavam querendo? Se vocês não combinaram nada antes? Se vocês não combinaram, como que vocês iam medir o resultado dessa melhoria? Como que vocês vão saber disso? Então, quando você está pensando em melhoria, é fundamental você dizer o seguinte: olha, nós vamos fazer uma melhoria aqui para aumentar as vendas. As vendas do último semestre foi de X milhares de reais e nós precisamos aumentar essas vendas em 15%, em milhares de reais. Então, você já está botando aí um indicador, que é faturamento, e você já está botando a meta, que é aumentar em 15%. Ou nós só conseguimos atrair 50 clientes no último semestre. Nós precisamos aumentar nossa base de clientes novos. Foram novos 50 clientes no último semestre, mas eu entendo que a gente precisa aumentar para 70. Então você já está falando o que você espera atingir depois que você fizer aquelas melhorias. Sabe, qualquer outra coisa que você imaginar, vamos fazer meta de melhoria para aumentar a produção da nossa fábrica. Ah, beleza. Você produz o quê? Ah, eu produzo roupas. Ah, então tá. Então nós vamos medir como? Se a gente produz roupa, como nós vamos saber se a gente conseguiu as melhorias ou não? Ah, vamos medir pelo número de peças produzidas. Beleza. Quantas peças a gente produziu nos últimos 6 meses? Ah, X mil peças. Então tá. Quantas peças a gente consegue aumentar? Aí você tem que fazer uma análise de capacidade e tal. Mas, tá entendendo? Você tem um número para comparar. Um número. Eu sei que ao final das ações que eu vou planejar para aquela melhoria, eu sei o que eu vou bater o olho e saber se eu atingir ou não. Eu sei o que eu vou medir. Então, é fundamental ter uma meta de melhoria que seja clara, que tenha um indicador específico que você vai poder medir e ao final da execução de todas as ações que eu estava planejando para melhorar, você mede e vê se chegou ou não. Simples assim. Simples assim. Vou contar mais um exemplo. Estava conversando com um cliente esses dias e ele já chegou para mim pedindo ajuda já para a solução que ele queria. Ele falou assim: olha, eu tenho 12 técnicos rodando nas ruas. Ele faz manutenção de equipamentos, de eletrodomésticos. Então ele fala: olha, eu tenho 12 técnicos andando nas ruas e eu não quero mais que meus técnicos usem o carro da empresa. O carro era da empresa e ele não queria mais isso. Porque os técnicos não cuidam do carro e eu tenho um gasto com manutenção muito alta e isso está me prejudicando muito. Então você percebe que ele já chegou com uma solução para mim. E o exercício que eu tive que fazer com ele foi dar um monte de passo atrás e falar o seguinte: cara, mas o que é que está acontecendo que o fato dos técnicos estarem com o carro da empresa na rua está te incomodando tanto? Aí a gente foi conversando. Será que por eles estarem com o carro da empresa na rua, eles estão atrasando os atendimentos? Será que isso está te gerando um custo muito alto de manutenção de carro, de ter a propriedade do carro, de pagar imposto de carro, de transação financeira em relação a carro, de documentação de seguro? É isso que está te gerando um custo muito alto? Será que você está tendo um número de acidentes alto? Porque eles estão batendo o carro em outros carros ou eles estão se acidentando e se machucando? Eu fui investigando isso com ele para tentar chegar num número. Então, no fundo, a gente chegou num número de custo. Ele estava com um custo muito elevado. Mas, se o que ele quer resolver é o alto custo da operação dele, quem falou que resolver se o funcionário ou se o técnico vai usar o carro da empresa ou não faz parte da solução, sabe? Então, eu dei vários passos atrás para identificar qual era o problema que ele estava de fato enfrentando. E depois a gente foi avançando para tentar ver quais eram as soluções possíveis.
e para ver se fazia sentido aquilo que ele estava querendo, mas já com um indicador em mente. Nós vamos medir custo. Tudo que nós estamos fazendo aqui é para reduzir custo da sua operação. Pode ser que vender os carros próprios e fazer um esquema de aluguel de carros, pode ser que isso esteja em uma das ações. Mas sabe, como que eu saberia dizer se depois de fazer lá o que ele queria que eu fizesse, que eu o ajudasse a fazer, como que eu ia saber se resolveu ou não? Como que eu ia saber se aquilo teve um impacto ou não? Então eu estou sendo bem redundante aqui, que é para deixar bem claro. Não tem como você saber se você conseguiu atingir um resultado se você não sabe o que você vai medir. Você precisa saber o que você vai medir, tá? Então é isso que ele fala de metas de melhoria. Então, avançando aqui para o próximo slide, plano de ação. Ótimo, então estamos aqui nos planos de ação. E ele fala o seguinte, papel do gerente, um bom gerente tem que saber fazer um bom plano de ação. Então, deixa eu fechar aqui para mim. Como que você vai conseguir fazer um bom plano de ação? Levantando informações, fazendo análise, conversando com a sua turma que está lá no campo, fazendo o que a gente chama de Gemba, que é ir até o local onde ocorre a ação para ver o que está acontecendo, levantando dados, fazendo análise, jogando os dados num Excel, jogando dados em tabelas, agrupando as situações para ver qual que ocorre mais, qual que ocorre menos, o que está acontecendo. Então você não pode, sem uma boa análise, sem boas informações, você não consegue fazer um bom plano de ação. Sem ir lá no local da ação para ver o que está acontecendo, você não consegue fazer um bom plano de ação. Então você tem que conseguir levantar informações. Você não pode você não pode resolver um plano de melhorias simplesmente baseado no que você acha que é o certo, no seu feeling. Pode até ser que o feeling do gerente ou o feeling do diretor seja muito bom. E pode até ser que o que ele falou de primeira, o que ele está sentindo que deve ser feito, mesmo antes de fazer qualquer análise, pode ser que isso esteja certo. Igual esse cliente que me ligou, ele é o dono da empresa. E ele tem certeza que o que ele precisa fazer é não ter mais carro próprio. Pode até ser que isso esteja correto, mas a melhor forma de saber se isso está correto ou não é levantar dados. Então a gente tem que estratificar os custos desse cara. A gente tem que saber quanto que ele está gastando com a manutenção desses carros, quanto que ele está gastando com pagando impostos desses carros, pagando IPVA, pagando seguro, quanto que ele está gastando com a manutenção de conserto desses carros, fazer cenários de quanto custaria se tivesse que fazer um plano de aluguel de carros, quantos carros ele teria que alugar, comparar essas informações, conversar com os operadores, conversar com os técnicos, no caso dele, né? Que eles enxergam dessa situação de usar o carro próprio ou não, tentar investigar nos concorrentes, o que os concorrentes fazem, os concorrentes têm carro próprio, os concorrentes alugam, os concorrentes usam o carro do próprio técnico e o técnico é que é responsável por ter seu próprio carro e você só contrata técnico que tem carro próprio, sabe? Você tem que investigar, você tem que fazer análise, porque senão você vai tomar uma ação, mesmo que você tenha um indicador, mesmo que você já saiba que a sua meta é reduzir custo, você vai fazer uma coisa que você não tem certeza se é aquilo mesmo, se é aquilo que está te causando o problema que você está gerando, o problema que você está sofrendo. Então, um plano de ação é uma análise para você identificar o seguinte: cara, se eu estou com um custo elevado das minhas operações, o que está me levando a ter esse custo elevado? E se esse cara chegar na conclusão de que, de fato, ter carros próprios é o maior ladrão de dinheiro dele, então ele tem que propor contramedidas para essas causas desse problema. Então, o plano de ação nada mais é do que essas contramedidas. Se numa análise de custo, você que tem uma meta de redução de custo, se numa análise de custo você identifica ali
6 pontos principais que estão te causando um custo elevado, o seu plano de ação contém as contramedidas que vão fazer com que aquelas 6 causas principais ou deixem de existir, se for possível, ou sejam minimizadas. Plano de ação de um PDCA de melhoria de resultado nada mais é do que as contramedidas. É aquilo que está te impedindo de bater a sua meta. É aquilo que está te impedindo de melhorar o resultado. Se você quer aumentar vendas, você tem que fazer uma análise do que está te impedindo de aumentar suas vendas. E o seu plano de ação tem o foco em eliminar essas ações que estão impedindo você de aumentar suas vendas. Se você quer aumentar a sua lucratividade, o que está te impedindo de fazer isso? E como que você vai descobrir isso? Analisando, levantando dados, fazendo tabelas, fazendo gráficos, conversando com as pessoas, fazendo sessões de brainstorm. Chama numa reunião de produção, por exemplo, chama a turma da comercial. Às vezes eles têm alguma ideia. Às vezes alguém do seu time da comercial já trabalhou em uma outra empresa e ele tem algum conhecimento que pode te abrir a mente, que pode te dar novas ideias. Chama alguém de outra área, sei lá, do marketing, por exemplo. Às vezes o cara tem uma ideia boa. Às vezes ele está vendo alguma coisa que você não vê, porque você está focado em vendas e o outro está focado em produção e o cara do marketing está vendo uma outra coisa que ninguém viu ainda. Então, sessões de brainstorming são excelentes lugares, é uma excelente ferramenta para você conseguir fazer um plano de ação que abarque várias visões diferentes. Voltando aqui para o slide, então é isso, um plano de ação, tá? Você tem uma meta de melhoria, e aí você tem que começar a levantar dados, informações, fazer análise, ir até o local onde estão acontecendo, onde acontece aquele problema, para analisar o que está acontecendo. E você tem que propor contramedidas para aquele. Você tem que propor contramedidas para eliminar tudo que está te impedindo de bater a meta. E aí, eu estou trazendo aqui um exemplo de um plano de ação. Deixa eu sair aqui da frente do plano de ação para vocês verem direitinho. Eu trouxe aqui um exemplo de plano de ação que ele tem alguns campos aqui que vocês vão ver em geral nos planos de ação. Não é exatamente toda vez que você faz um plano de ação tem que ter isso aqui, não. Acho que depende muito de cada lugar. Não tem nada engessado aqui, sabe? Não tem nada amarrado, não. Mas, em geral, um plano de ação tem assim, ó, o que você vai fazer, aí aqui vai ter a lista das contramedidas, tá? A lista das ações. Quem é o responsável e qual é o prazo que essa pessoa tem para executar essa ação. No meu ponto de vista, um plano de ação tem que ter, no mínimo, essas 3 coisas aqui. No mínimo. Porque também definir o que e definir quem, sem falar prazo, é muito fraco, é muito frágil. A chance de não acontecer é alta. Definir o que, sem falar quem, também, por exemplo, comprar nova máquina de corte. Quem? A gerência de produção. Porra, isso é a mesma coisa que não falar quem. Tem que falar quem, tem que falar um dono, tem que falar quem é o responsável. E definir quem e falar prazo sem falar o que também é a mesma coisa que nada. Então, no mínimo, no meu ponto de vista, um plano de ação tem que ter esses 3 aqui, ó, no mínimo. Aí também tem outros campos que ajudam a executar as ações. Onde que isso vai acontecer, como que é para ser feito, o porquê. O porquê é maravilhoso de ter para você lembrar qual foi o que vocês numa sessão de brainstorm, quais foram os comentários que aconteceram aqui e para você lembrar por que aquela ação entrou na lista e quanto custa também, porque às vezes tem ações que geram custo. Então eu estou colocando aqui alguns exemplos que... Deixa eu ver se eu tiro daqui. Pronto. Estou colocando aqui alguns exemplos. Ó.
comprar uma nova máquina de corte, isso seria um exemplo de uma indústria têxtil que tem que comprar máquinas de corte. Estou colocando um dono, é a Valéria. Estou colocando uma data, é até o dia 26, 27 de junho. Onde que ela vai fazer isso? Ela tem que procurar uma máquina de corte em lojas especializadas. Como? Ela vai comprar online. E por que que vai fazer isso? Porque a equipe de corte está sem um equipamento de backup. Então, numa análise, levantaram esse ponto. Se alguma máquina de corte quebrar, um operador vai ficar parado. Então, a gente precisa ter uma máquina de backup. E tá ali o valor, uma máquina de corte nova custa aproximadamente R$ 800. Isso é um plano de ação. Isso é como escrever uma ação de forma completa. Um outro exemplo. Temos que treinar o novo vendedor. Isso, imagina que está num plano de ação de uma melhoria de aumento das vendas. E entrou um novo vendedor e a gente descobriu que até agora o cara não recebeu nenhum treinamento. Então temos que treinar o novo vendedor. Quem vai fazer isso? A Elaine. Até que dia? Ela tem até o dia 15 de julho para treinar. Onde que esse treinamento vai ser feito? No local de trabalho do novo vendedor. Como? Usando o manual do atendimento. Então a Elaine vai pegar o manual do atendimento e vai passar esse manual com o novo vendedor. Por quê? Porque é preciso capacitar o novo vendedor para iniciar os atendimentos. E quanto custa isso? 0. Custa o tempo, né, da Elaine e do novo vendedor. Mas não vamos entrar nesse detalhe aqui de quanto custa a hora de cada um. Não precisa, acho que não tem nada a ver isso. Não é o foco. Então, é isso, um plano de ação. Você tem uma meta de melhoria, pensa nas contramedidas, escreve um plano de ação e executa. E aí, depois que você executar? Você não tinha um indicador para medir? Vai lá medir o indicador e ver se você atingiu a meta ou não. Simples assim. Então, como ficaria um PDCA para uma meta de melhoria? Deixa eu sair aqui da frente. Aqui, ó. Um PDCA, o PDCA começa do P, né? Então, estamos aqui, ó. PDCA. No P, você recebe a meta, você analisa os dados e você constrói o plano de ação. O P, né, de plan, em inglês é plan, que é planejar. Então, um plano de ação nada mais é do que planejar ações. Então, olha como faz sentido isso. O P é de planejar. E depois você faz o quê? Executa o plano de ação, ué. Dá o tempo. A Valéria não tinha até o dia 27 para comprar a máquina. A Elaine não tem até o dia 15 de julho para treinar o pessoal. Então, dá o tempo que eles precisam para treinar o pessoal, para comprar, para fazer todas as outras ações e vai acompanhando. E depois, verifica os resultados. Então, nesse exemplo, eu coloquei 2 ações aleatórias, mas vamos imaginar que a gente está querendo aumentar a produção da fábrica. Então, aquelas 2 ações fazem parte de um plano de ação para aumentar a produção da fábrica. Então, depois que a turma executou as ações, verifica se a produção da fábrica aumentou ou não. Simples. Vai lá, baixa no sistema, mede quantas peças foram produzidas naquele mês e vê se você bateu sua meta. Se você bateu a meta, então aqui ó, você verificou, você fez o check. Check em inglês é de checar, de verificar. Aí depois você vai no ACT. O ACT tem 2 opções. Se você bateu a meta, ótimo. Você fez um excelente plano de ação, você descobriu todas as contramedidas e isso tem que mudar o seu padrão de produção. Provavelmente, nas contramedidas, tem algumas melhorias que você fez na produção. Essas melhorias que você fez na produção tem que fazer parte da nova rotina a partir de agora, porque isso tem funcionado. Você acabou de ver que isso funciona. Então, se numa dessa você viu que num desse plano de ação de uma melhoria de aumento de produção, você viu que você não precisa ter, sei lá, um operador por máquina. Você consegue colocar 2 operadores por máquina.
Enquanto um está arrumando a mesa de trabalho, o outro está usando a máquina. E enquanto o outro acaba de usar a máquina para arrumar a mesa de trabalho, o outro pega a máquina e vai fazer o que tinha para fazer. E nisso você consegue deixar a máquina trabalhando a todo tempo. Se você descobriu isso, isso tem que ser parte do seu novo padrão de trabalho agora, de utilização dessa máquina. Então, se você bateu a meta, ótimo, parabéns. E tudo que você fez de mudança, isso tem que fazer parte do seu novo padrão de trabalho. Se você ainda não bateu a meta, você tem que voltar no plano de ação. Roda aqui de novo, começa de novo. Não é que começa de novo, né? Provavelmente aqui você já fez algumas ações, provavelmente ainda tem algumas ações que não estão concluídas e talvez nesse momento você já consegue vislumbrar outras ações que precisem entrar nesse plano de ação, que vão ajudar a meta a ser cumprida. Então é assim que você consegue enxergar um PDCA de meta de melhoria. Ele gira a partir do P, a partir do recebimento da meta, da construção do plano de ação, você executa o plano, você verifica os resultados e você padroniza o trabalho, se você conseguiu atingir a meta, e se você não bateu a meta ainda, você volta para o seu plano de ação para ver se já está tudo completo ou para ver se tem alguma outra ação para incluir. Cara, se já está tudo completo e você ainda não bateu a meta, qual é a conclusão que você chega? A conclusão que você chega é que você fez um plano de ação que ainda não está muito bom. Faz outras análises, chama outras pessoas, conversa com gente nova, desce de novo na fábrica, vai, se é alguma coisa de vendas, vai acompanhar um vendedor vendendo, vai olhar como que ele está atendendo o cliente, sabe? Vai olhar como que a pessoa está sendo capacitada, como que está sendo o treinamento, vai atrás, cara. Se você ainda não bateu a meta, tem que continuar investigando, tem que continuar conversando, tem que continuar levantando dados e fazendo novas análises. Tranquilo, turma? Então, o capítulo 3 é isso. Ele é rapidinho e ele fala basicamente disso, de metas de melhoria. É um PDCA sendo usado para melhorar os resultados. E no capítulo 4 vai ser falado de um PDCA para manutenção de padrão. Beleza? Obrigado, galera, e a gente se vê no próximo capítulo.